Você está no canal Inteligência do Medo. Aqui, o desconhecido ganha voz e cada história é uma jornada pela escuridão que habita o impossível. Prepare-se para enfrentar o inexplicável, onde o medo não apenas assombra, mas pensa. A história de hoje começa agora. O desaparecimento. Alice é uma mulher de 32 anos, com uma aura de fragilidade, mas também de resistência. Ela tem um olhar distante, como se estivesse constantemente buscando algo além da superfície. Seu cabelo castanho e liso, que geralmente cai suavemente sobre seus ombros, reflete sua aparência tranquila, mas sua expressão revela uma inquietação constante. Alice carrega em si uma dor silenciosa pela morte precoce de sua mãe, que nunca foi completamente superada. Ela é analítica, introspectiva e ao mesmo tempo desconfiada das pessoas. Seu casamento com Lucas sempre foi marcado por uma estranha combinação de proximidade e distância. Ela amava-o, mas sua mente constantemente a questionava sobre a profundidade de sua relação e sobre as sombras no passado de Lucas. Lucas é o homem de 34 anos que atrai olhares, com seus olhos cinza e profundos e um sorriso sutil que raramente revela qualquer emoção verdadeira. Ele é introspectivo, enigmático e mantém uma aura de mistério que o torna irresistível. Embora pareça amoroso e atento com Alice, ele carrega um segredo sombrio, uma história que nunca compartilhou com ninguém. Sua aparência é polida, com um cuidado quase obsessivo com sua aparência física, mas sua alma parece ausente, como se tivesse se perdido em algum lugar distante do mundo. Lucas não tem amigos próximos e evita falar sobre seu passado, especialmente sobre sua infância, o que sempre causou uma sensação de desconforto em Alice. A pousada onde o casal se hospeda é uma construção isolada, localizada em uma região montanhosa afastada de qualquer grande cidade. Ela tem um aspecto sômbrio, com paredes de madeira escura, portas antigas e uma fachada que parece mais uma relíquia do que um lugar acolhedor. A névoa que frequentemente cobre a área dá ao lugar um ar de mistério, como se o tempo não passasse ali. O jardim da pousada é negligenciado, com plantas crescidas e árvores retorcidas que pareciam formar formas inquietantes. No interior da pousada, os corredores são apertados e os móveis são antigos de madeira maciça, com um cheiro de mofo e abandono. O lugar parece congelado no tempo, como se houvesse uma energia estranha que o mantivesse preso à escuridão. Alice e Lucas estavam em silêncio enquanto o carro subia pela estrada sinuosa que levava à pousada Luz de Sombras. A viagem, que deveria ser uma fuga do cotidiano e da tensão crescente entre eles, apenas aumentava a sensação de desconforto. O céu estava cinza e uma densa neblina cobria a paisagem. O cheiro de terra molhada e o som do vento nas árvores se misturavam, criando uma sensação de desorientação. Alice, olhando pela janela, pensativa. Acho que precisamos disso. Um tempo, longe de tudo. Lucas, sorrindo suavemente, mas com uma expressão distante. Eu sei, amor. Só não espere milagres. Às vezes, o que a gente mais precisa é de um pouco de espaço. O comentário de Lucas ficou no ar, carregado de um tom que parecia mais uma ameaça velada do que um alívio. Alice olhou para ele, mas não disse nada. Ela já estava acostumada com esse tipo de comentário, sempre meio ambíguo, meio provocativo. Mas algo naquele momento, no modo como ele falou, a fez sentir um calafrio na espinha. Quando chegaram à pousada, a fachada escura parecia ameaçadora, como se estivesse os observando. Alice sentiu um arrepio, mas Lucas a assegurou com um gesto tranquilo. Lucas, com um sorriso que não alcançava os olhos. Vai ser bom, Alice. Eu prometo. No dia seguinte, Alice acordou cedo, antes do amanhecer. Ela estava acostumada a acordar cedo para manter a sensação de controle, mas algo no ar naquela manhã estava diferente. A neblina lá fora parecia ainda mais densa do que na noite anterior. O vento uivava lá fora, e a pousada parecia ainda mais silenciosa do que antes. Ela se levantou e foi até o banheiro. Quando saiu, Lucas não estava na cama. Ela franziu a testa, pensando que talvez ele tivesse ido dar uma caminhada pela floresta, algo que ele costumava fazer quando queria ficar sozinho. Mas quando ela olhou para o relógio, percebeu que ele não havia saído há muito tempo. Ela se vestiu rapidamente e foi até o jardim, chamando seu nome. Alice, gritando um pouco desesperada. Lucas, onde você está? Ela procurou por todo o terreno, vasculhando os cantos mais afastados, mas não encontrou nenhum sinal dele. A pousada estava tão quieta que qualquer som parecia amplificado. O ar estava pesado e a sensação de solidão se tornou quase opressiva.
Alice, tentando ligar para a polícia, mas sem sinal de celular. Maldição! Não pode ser. Ela se sentou na varanda, tentando racionalizar o que estava acontecendo. Ele devia estar perto, não é? Mas à medida que as horas passavam, a angústia começava a se transformar em pânico. Onde ele estava? Por que ele não respondia? A pousada parecia ter engolido Lucas, como se ele tivesse desaparecido, sem deixar vestígios. Desesperada e sem saber o que fazer, Alice começou a investigar por conta própria. Ela procurou por qualquer pista que pudesse estar acontecendo. Durante a tarde, ela encontrou um pequeno diário no escritório da pousada, jogado de forma descuidada sobre uma mesa. As páginas estavam amareladas e as palavras ilegíveis em alguns pontos devido ao desgaste do tempo. Alice, lendo em voz baixa. Eles vinham, procurando por algo que os fizesse melhores. O ritual deve ser completado. Eles voltam. Se você souber, nunca fale. Eles sempre sabem. O que ela leu a deixou mais assustada do que qualquer coisa até então. Ela começou a perceber que algo muito mais sombrio estava acontecendo ali. Algo relacionado à pousada e ao desaparecimento de pessoas que visitavam o local. Ela foi até os poucos moradores locais, mas todos pareciam estranhamente indiferentes. Quando perguntava sobre Lucas, suas respostas eram vagas e evasivas. Parecia que ninguém se importava, como se fosse normal alguém desaparecer de repente. Morador. Ah, ele deve ter ido embora. Isso acontece, sabe? O lugar muda as pessoas. Alice. Não. Ele não foi embora. Ele sumiu. Ele não pode ter ido embora. Após dias de busca, Alice finalmente encontrou Lucas. Ele estava no meio da floresta, andando vagamente, como se estivesse perdido. Quando ela o viu, um peso enorme saiu de seus ombros, mas à medida que se aproximava, a sensação de alívio deu lugar a uma crescente desconfiança. Algo não estava certo. Alice, correndo até ele com um misto de alívio e receio. Lucas, onde você estava? Eu procurei por dias, estava desesperada. Lucas, olhando-a com uma expressão vazia, como se não a reconhecesse completamente. Eu estava esperando por você, Alice. Eu não sabia onde mais ir. Ele estava ali, mas não parecia o mesmo. Seus olhos estavam vazios, como se não houvesse nada por trás deles. Ele falava de uma maneira desconectada, como se não fosse capaz de entender completamente o que estava acontecendo. Alice, com a voz trêmula, tentando entender. Lucas, o que aconteceu com você? Você não se lembra de nada? Como você desapareceu? Lucas, sorrindo de maneira vaga, como se tentasse acalmá-la. Eu não me lembro de nada, mas está tudo bem agora, Alice. Eu estou aqui. Eu sou o mesmo. Mas ele não era o mesmo. Alice podia sentir isso em cada palavra que ele dizia, em cada gesto que ele fazia. Ele estava diferente, mais frio, mais distante. Seus olhos antes vivos agora pareciam profundamente desconectados da realidade. De volta à pousada, a desconfiança de Alice crescia a cada minuto. Ela tentava conversar com Lucas, mas ele sempre evitava o contato direto, como se estivesse fugindo de algo. Ele não comia, não dormia, e suas respostas eram sempre vagas. Seus movimentos eram mecânicos, como se ele estivesse tentando lembrar como agir. Alice, sussurrando para si mesma, enquanto o observava. Não, você não é o Lucas. Não pode ser. A paranoia de Alice foi aumentando. Ela passou a observar tudo com mais atenção, notando pequenas mudanças no comportamento de Lucas. Ele não parecia mais humano. Quando ela tocava sua pele, ela notava que estava fria, como se fosse uma pessoa sem vida. A sensação de que algo estava errado, algo profundamente errado, não abandonava mais. Ele não mostrava sinais de fome ou cansaço, e seus olhos, antes expressivos, estavam vazios, como se a alma de Lucas tivesse sido arrancada. Alice, aproximando-se lentamente, tentando evitar o toque, mas com o coração acelerado. Você não me olha mais do jeito que olhava antes. Não é você, Lucas. Não pode ser. Ele se virou lentamente para ela, seu olhar fixo e sem emoção. Havia uma inquietante quietude em seu rosto, uma calma fria que a deixava ainda mais apavorada. Lucas, com a voz suave e imperturbável, grossou. Eu sou o mesmo, Alice. Só mudei. Nós mudamos, não sente? Não sente a paz que veio comigo? Ela podia sentir o peso de suas palavras, mas não era a paz que ela sentia. Era o peso de algo macabro, o peso da dúvida. Ele estava ali fisicamente, mas algo em sua essência parecia ter sido corrompido. Alice não sabia o que estava acontecendo, mas algo em sua mente começou a juntar as peças, algo que ela não queria acreditar, mas não podia ignorar. Enquanto Lucas ficava cada vez mais estranho, Alice decidiu buscar mais informações sobre a pousada.
Ela vasculhou os antigos documentos e encontrou algo ainda mais perturbador. Em uma velha pasta escondida atrás de livros empoeirados, havia um arquivo com o nome de Lucas. Mas a data não coincidia com o momento em que ele havia desaparecido. A ficha indicava que Lucas havia se reaproveitado há anos, parte de um ritual antigo que envolvia desaparecimentos e renascimento. Alice, lendo em voz baixa, seu corpo tremendo de horror. Renovação do ser. Reformulação da essência. Como isso é possível? O documento descrevia um experimento antigo, realizado por um culto oculto, onde as pessoas eram levadas a um estado de morte e depois reformadas para substituir aqueles que haviam sido perdidos. Eles eram transformados, modificados, mas a alma original, a essência, era diluída. Para o culto, isso era uma forma de alcançar a imortalidade, de preservar e perpetuar o ciclo através de substituições feitas com seres modificados. Alice, com lágrimas nos olhos, quase em estado de choque. Meu Deus, o que você se tornou, Lucas? O que fizeram com você? Alice sabia que não poderia mais confiar nele. Ela precisava sair daquela pousada, mas a cada passo que dava em direção à porta, algo parecia impedindo. Como se a própria pousada estivesse se tornando uma prisão, como se suas paredes tivessem se expandido, se moldado para impedir sua fuga. O ar estava mais denso, as sombras mais profundas. Ela sentia como se o tempo tivesse se distorcido ali, preso dentro daquele lugar sombrio. Ela correu até o jardim, tentando procurar um caminho. Mas ao olhar para trás, viu Lucas à porta da pousada, parado, observando-a com um olhar fixo. Seu rosto estava sereno, mas havia algo de inquietante em sua expressão. Lucas, calmo, quase em um sussurro. Você não pode ir embora, Alice. Não agora. Estamos juntos. Já não percebe? Você foi parte disso o tempo todo. Você me encontrou e agora me ajudará. Ele deu um passo para frente, seu movimento tão suave, tão preciso, que parecia ter sido ensaiado. Alice retrocedeu, sentindo uma onda de pavor se espalhar por seu corpo. Ele não estava apenas falando de uma relação comum. Ele estava falando de um vínculo profundo, algo que ela não poderia compreender. Ele sabia que ela agora estava envolvida nesse ciclo, que ela já havia cruzado a linha que separa os vivos dos mortos, que de alguma forma ela também fazia parte dessa história distorcida. Alice, com os olhos arregalados, quase em um grito de desespero. Não, eu não sou como você. Você não é mais ele. Mas as palavras não foram suficientes para quebrar a realidade que ela estava vivendo. Ela podia sentir as mudanças, o ar denso que a cercava. Algo estava se movendo nas sombras da floresta, algo que a observava. Ela sabia que sua mente não estava mais em controle. As regras daquele lugar haviam se rompido e ela estava sendo puxada para dentro delas, contra sua vontade. Ela tentou correr mais uma vez, mas ao dar as costas, sentiu uma mão fria segurando seu braço, quase sem querer soltar. Lucas, sussurrando com uma suavidade perturbadora. Eu esperei por tanto tempo, Alice. Não temos mais como voltar. O ciclo foi completado. A mão de Lucas estava gelada, sem vida. Alice virou-se lentamente e olhou profundamente em seus olhos. Ele não estava mais ali. Ela não sabia quem ou o que estava em frente a ela, mas sabia que o homem com quem havia se casado estava perdido para sempre. Ela olhou para o fundo da floresta e viu algo se mexendo nas sombras. As árvores pareciam se inclinar para dentro, como se estivessem fechando o caminho. Algo estava aguardando, observando, esperando para dar o próximo passo. Algo que ela não poderia mais evitar. Enquanto a realidade parecia se desintegrar ao seu redor, Alice finalmente entendeu a verdade. Ela estava presa em um ciclo eterno. Não havia escapatória. Não havia como voltar atrás. As árvores da floresta, as paredes da pousada, tudo ao seu redor agora estava distorcido, mas ao mesmo tempo estava se tornando familiar. Alice, em um sussurro, derrotada, mas com uma aceitação aterradora. Eu não posso sair daqui, não mais. Ela não sabia o que aconteceria a seguir. Se ela fosse consumida pela escuridão, ou se tornaria, de alguma forma, parte dessa história. Mas ao olhar para Lucas, ou o que restou dele, ela sabia que o ciclo não havia terminado, e que de alguma forma ela agora fazia parte dele. A última coisa que ela viu foi o sorriso dele, suave e desconectado da realidade, como se ele soubesse algo que ela nunca poderia compreender. E então, a escuridão a envolveu completamente. Essa foi a história de hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos mistérios.
Aqui no Inteligência do Medo, você encontra histórias sombrias e arrepiantes todos os dias. Obrigado por assistir e até a próxima, se você tiver coragem.